Salve amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod7 em São Paulo, estamos começando mais um Papo de Escada. Eu, Roger, estou com ele, Wesley. Oi, Gucci. Boa noite. Boa noite. Hoje estamos com nada mais nada menos que... Adeleão. Adeleão. Adeleão, mas menos conhecida como Adelaide Leão. Exatamente. Isso. Mais conhecida como Adeleão. Bem-vinda, Ade. Obrigado pela presença. E se você que está assistindo a gente se interessa por papo sobre estresse e ansiedade, por favor, deixe seu like, certo? Inscreva-se no nosso canal. Isso. Compartilhe este papo com seus amigos e faça do Papo de Escada algo ainda maior, certo, Wes? Certo. Agora, vamos fazer... Você poderia se apresentar pra gente? Falando brevemente, porque é só para o pessoal pescar aqui o que vai rolar, o que é que você faz hoje. Claro. Obrigada pelo convite, gente. Eu me chamo Adelaide Leão, sou especialista em autoconhecimento, saúde mental e gosto de falar muito sobre estresse e ansiedade. Ajudo pessoas a vencerem isso em poucos minutos do dia, mostrando que é possível a gente vencer ansiedade e estresse de forma rápida e natural, sem perda de tempo. Começando a parar de balançar essa perna, por favor. Isso é um sinal claro, né? Isso é um sinal claro, Começamos com... A gente costuma sempre pegar nas nossas conversas, entender um pouquinho do histórico, da sua infância, de onde você vem. A gente chama esse o boletim escolar. Boletim escolar, como que era a sua família, irmãos, filhos, cachorro, papagaio, tudo isso. Muito bom. Cara, assim, é engraçado que hoje, eu, olhando assim para um espectro um pouco da minha história, é muito curioso perceber que muitas coisas começam a fazer sentido agora. O meu pai, ele era psiquiatra e ele sempre falava para mim que ele queria que eu fosse médica. Um dos meus filhos vai ser médico. E eu, nunca gostei, assim, da ideia de ser médica. E como eu gostava muito de bicho, né? Eu era criança e gostava muito de bicho. Eu falava, eu vou ser médica veterinária. Então, e aí um belo dia ali, lá nos meus 13 anos, 12 anos, eu falei, eu vou começar a ir numa clínica de veterinária para ajudar a veterinária que tinha lá, médica. E aí eu comecei a ir, de fazer assistência. Era uma veterinária na frente da minha casa. E aí teve uma vez, naquela época, cortava o rabo dos cachorrinhos, sabe? Ela falou, você vai ser minha assistente. Você vai segurar os cachorrinhos enquanto eu vou cortar o rabinho deles. E aí, eu fiquei segurando ali. E quando eu comecei a ver ela cortar o rabo dos cachorros, eu comecei a passar mal, assim. Eu falei, nossa, não vai dar pra mim esse negócio de medicina. Tá difícil, não é isso pra mim. E sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de falar. E sempre gostei de me expressar, de conversar com as pessoas. Então, sentia já que a comunicação era um forte para mim. Era algo que eu fazia com muita facilidade, com muito prazer. Então, acabei indo para o lado da comunicação. Não fui médica. E aí, acabei me formando em jornalismo, comunicação social na Universidade Federal, lá do Pará. Sou lá de Belém do Pará. Mas, aos poucos, eu fui me voltando para o lado do desenvolvimento pessoal, dos estudos do autoconhecimento, da área da saúde, por um monte de coisa que aconteceu, né? Falei aqui, sou de Belém, lá do norte do país, e apesar das pessoas acharem que não é Amazônia, mas é a Amazônia, né? A Amazônia não é só o Amazonas, né? A Amazônia, ela é a região da Amazônia que compreende mais de 5 estados, ali, oeste do Maranhão, Manaus, Roraima, enfim... O Pará, o estado do Pará, que é um dos maiores do Brasil. E não é só calypso e açaí? E não é só calypso e açaí. Nossa, eu falei isso ontem, cara, porque alguém falou pra mim que é da Síria. E aí ele falava assim, ele tava vendendo umas joias, ele falava, e o meu objetivo é fazer com que as pessoas não achem que a Síria é só clone. E aí eu falei, cara, eu me identifico muito. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falava, eu sou de Belém do Pará. E as pessoas, terra do calypso! Todo mundo falava isso. Então, eu... acabei indo pro lado da comunicação, como eu falei, e fazia teatro. Fazia teatro, cantava e me apresentava e comecei a fazer teatro. O negócio começou a ficar profissional e aí comecei a fazer propaganda na TV, comecei a fazer locução e isso foi crescendo. Eu fui trabalhando com isso profissionalmente mesmo na cidade, até o momento em que eu falei, cara, para eu crescer mais, para eu expandir a minha profissão, eu tenho que sair daqui. Então, juntei uma grana e fui para o Rio. E aí, fiquei um tempo no Rio, vim para São Paulo, fiz cursos no Rio, fiz cursos em São Paulo. E fiquei, cara, para onde eu vou? Rio, São Paulo, né? As 2 cidades, polos, assim, de cinema, de teatro, de televisão. E aí, eu decidi ficar em São Paulo. Então, em 2013, eu saio de Belém e venho para São Paulo para trabalhar como atriz, para
né? Voltar aqui a minha vida e falar, cara, cheguei, né? São Paulo, cheguei. E em Belém, assim, eu era uma boa atriz, eu mandava bem, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, pronto, estourei no norte, né? Cheguei, Globo, cheguei, né? O cinema brasileiro, Adelaide está aqui. Coitada de mim, né, gente? Pelo amor de Deus, aqui. Eu jamais imaginei que fosse... Assim, não tinha essa noção, sabe? De que eu estaria aqui e que realmente a concorrência do mercado era da forma como é até hoje, né? Então, quebrei bastante a cara, deu para pegar bastante experiência na profissão, deu para entender como o mercado funciona, entender como a gente se posiciona aqui. O mercado artístico daqui do centro, né, que a gente chama de centro-sudeste, Rio, São Paulo, é um mercado extremamente dividido, bem segmentado. Se você trabalha com teatro, você é do teatro. Se você trabalha no teatro musical, você é do teatro musical. Se você trabalha com cinema, é do cinema. Enfim, é bem segmentado. E o meu pai nunca me apoiou. Ele nunca gostou de eu trabalhar com teatro, nunca achou legal. E ele dizia pra mim, cara... Uma vez eu me lembro que, assim, foi muito marcante pra mim, o momento em que eu tava fazendo uma peça lá em Belém e saiu no jornal a peça, né? Apesar de Belém ser uma cidade grande, tem ali um centrozinho onde as coisas acontecem, o jornal da cidade. E aí saiu no caderno de cultura, metade, assim, a capa do jornal, uma peça que eu ia fazer. E, pô, eu tava na capa do caderno de cultura do principal jornal da cidade. Eu mostrei pro meu pai... E meu pai olhou e falou assim, e aí? Isso aí vai te dar dinheiro? Isso aí, você vai morrer de fome, cara. Então, tipo, eu lembro disso até hoje, foi bem marcante pra mim. E o meu pai era um cara muito estressado. Ele era médico, psiquiatra, pai de 6 filhos. Nós somos 6, né? Tem 4 por parte só de pai, de outro casamento, e mais 2. E ele era um cara bem estressado. E isso também era uma coisa que... foi muito marcante na minha convivência com ele, porque ele tinha determinados momentos ali, sabe, de estresse, tinham momentos de ansiedade. Ele tomava remédios para controlar isso, então havia um ambiente que já me era familiar, de tomar sempre remédio para qualquer coisa, né? Acho que isso também é algo que, de uma certa forma, a medicina hoje ela é assim. Então, ele era muito estressado, ele era muito fechado, mas a gente conseguia ter um pouco de um relacionamento legal. Depois que eu cresci, apesar dele ser um cara mega introspectivo, super inteligente, mas eu, quando virei adolescente, ali, meio 27, fase adulta, 27 não, 25, 24, quase na fase adulta, assim, a gente começou a ter um relacionamento legal, mas aí ele ficou doente. Ele já apresentava uma série de questões para se locomover, ele tinha dificuldade para andar, para se mexer, era um cara mega sedentário. E a gente falava, pai, cara, vai fazer alguma coisa, vai se exercitar, atividade física. E por incrível que pareça, essa, entre aspas, né, essa obrigatoriedade do movimento pela saúde não é algo tão antigo. A gente tem cada vez mais noção da importância da atividade física, do movimento. E o meu pai, apesar de ser médico, um cara profissional da saúde, ele era sedentário pra caramba. E isso contribuiu, junto a uma série de outras questões, contribuiu para que ele desenvolvesse uma síndrome parkinsoniana. Uhum. Então, aos poucos, ele foi perdendo os movimentos. Primeiro, andar, né? Ele escrevia, ele era escritor, poeta, escreveu um livro. E também começou a ter dificuldade para escrever, então a gente começou a estranhar muito isso. Uma pequena tremedeira, não era Parkinson em si, mas é uma síndrome que é derivada do Parkinson. Uhum. E aí ele foi aos poucos adoecendo, apesar do tratamento ter começado logo depois do diagnóstico, o diagnóstico veio muito tarde. Então, com o diagnóstico já veio, já tinha mais... O médico que deu o diagnóstico disse que provavelmente ele já estava com aquilo 10 anos antes. Nossa. Então, se ele tivesse... tratado, se ele tivesse visto isso, mas, né, médico... Ainda bem que ele não era cirurgião, né? Então, já pensaste? Como médico, ele nunca, assim, ele queria mesmo, ele se automedicava, ele sabia o que ele tinha que fazer, entendeu? Então, ele acabou que... A gente fez tudo que foi possível, mas aos poucos ali a doença foi se agravando. E aí, quando eu decidi vir para São Paulo, em 2013... ele já estava num quadro ali mais ou menos acentuado. Eu cheguei a pegar a fase mais sensível, mais fragilizada dele. E aí,
putz, isso também mexeu muito com a minha decisão de vir, sabe? Caramba, vou deixar a minha família, meu pai doente. Mas aquilo também já estava sendo planejado por mim há mais tempo. E aí minha mãe falou, cara, não adianta muito você ficar aqui, não vai fazer nenhuma diferença. Você já tá com isso planejado, você já se organizou para fazer isso, para viver isso, é o teu trabalho, é o teu sonho, é o que você quer, vai lá. A gente te dá uma força, conta com a gente. E assim eu fiz, vim. Mas vim super preocupada, vim com aquela expectativa, né, de, vou mostrar que eu sou capaz e também com essa necessidade de querer também ajudar a minha família e acompanhar tudo. E aí cheguei aqui, cara, e foi assim aquela coisa, né, vamos aí, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente... Tinha uma grana para me segurar por um tempo, mas depois eu já precisava, né, obviamente, buscar alguma coisa para me sustentar aqui enquanto eu sustentava o meu sonho. E como eu queria trabalhar como atriz, como eu queria estar no teatro, no mercado, eu não queria nenhum tipo de CLT. Porque eu queria ter liberdade para ir nos testes, nos ensaios. Então eu fui fazer o quê? Eu falei, cara, eu vou trabalhar de garçonete. E fui atrás de lugares que pudessem ter... Fazia muito freela, nessa época eu fiz panfletagem, fui modelo de calçado, calçava um sapato, ficava desfilando e evento, enfim. Fiz um monte de coisa quando eu cheguei aqui. E trabalhei como garçonete, adicional noturno. Trabalhava à noite, então, tipo, era a forma que eu tinha para pagar as minhas contas enquanto eu fazia teste, ia no teatro, ensaiava e tudo mais. E aí, fiquei nessa um tempão, cara. Trabalhava pra caramba. E aí, cheguei em São Paulo valendo, né? Trabalhando muito. Você já tinha vindo antes pra São Paulo? Já tinha vindo antes. Pra fazer curso, né? Vim pra fazer cursos e tal. E aí, passou um ano quando foi... Não chegou nem a passar um ano. Em novembro de 2013, meu pai faleceu. E aí, tipo... Você tava bem pouco tempo. Tava super pouco tempo. Cheguei em março. Em novembro, meu pai faleceu. E aí, foi bem um baque, assim. Apesar daquilo já estava acontecendo, quando ele faleceu, eu fiquei muito mal. Fiquei no chão, assim, foi muito ruim, foi muito difícil lidar. Voltei pra lá, fiquei umas 2 semanas, mas voltei pra São Paulo. E vida que segue, vamos que vamos. Mas aquilo mexeu muito comigo. E eu também, né, como eu falei pra vocês, meu pai já era um cara que ele era muito estressado, ele era muito estourado, ele tinha, assim, uma linguagem corporal, assim, sabe? Ele colocava as mãos aqui, às vezes ele falava desse jeito. E eu lembro disso. E, obviamente, também era uma pessoa muito mais estressada e muito mais ansiosa. E por conta disso, eu lembro que todas essas experiências de vir pra cá sozinha, com uma grana, ter que trabalhar, isso gerava em mim uma ansiedade, gerava em mim uma expectativa que foi quebrada muitas vezes por conta, talvez, da alta expectativa que eu tive quando eu cheguei aqui. E eu não sabia lidar com nada disso, né? Eu tinha 25 anos na época, eu estava cheia de vontade e tinha pouca habilidade de me relacionar com os meus planos, com as minhas frustrações, com as minhas novas experiências e agora com a morte do meu pai. E aí, tudo isso, o que eu fazia? Eu falava, cara, eu preciso beber. Eu preciso beber, gente. Eu não tenho condições. Então, eu acabava que eu bebia muito nessa época. E fumava muita maconha também. Então, tipo, eu era uma pessoa que eu fumava muita maconha, eu bebia. E aí, trabalhar à noite, pra quem bebe, fuma maconha, e, né, é uma porta aberta, assim, pra muitas outras coisas. E vivendo todas essas experiências, então, eu acabava que me jogava, assim, de cabeça. E foi uma época bem junk minha, assim. Eu bebia muito e fumava muito e sempre... E aí entrei numa vida que era, tipo, eu entrava num restaurante às 6 horas da tarde, saía 2, 2h30, e aí saía 2, 2h30, ia pra Augusta, ali o restaurante era no Oscar Freire, a gente voltava subindo Augusta, já bebia uma ali na esquina e ficava por ali, e aí, vamos ali na esquina fumar aí, tipo... Vida boêmia total. Nossa, aí chegava em casa, tipo, 6h30 da manhã, aí dormia até as 3 pra acordar 3h30, 4 pra se arrumar pra ir pro trabalho. Então, tipo, eu vivia... E aí, quando não, eu tinha folga e eu ia pro curso, mas assim... totalmente tomada por esse ambiente, por esse contexto. E aí, depois que meu pai faleceu, eu meio que levei um baque disso tudo. Me afundei um pouco, mas depois falei, cara, não dá pra fazer isso, cara. E assim, já dá pra perceber a ansiedade daí, né? Porque eu já tinha ido pra um lugar do tipo, eu não fiz nada do que eu planejei. Estou aqui nesta cidade, nada aconteceu. Pô, eu tava 1 ano na cidade, cara. Calma, né, velho? Mas enfim... Na época, eu não tinha essa noção. Então, tipo, não fiz nada que eu planejei. Nossa, que horror, como eu sou triste.
E lembrava muito do meu pai, né? Falando que aquilo ali não ia dar certo. Não vai dar dinheiro, você não vai dar em nada. Você acha que o receio dele era só em questão de dinheiro, em relação a dinheiro, ou tinha Não, outras cara, o cara era exposição? poeta, ele era ator, ele era um artista também. E eu acho que ele teve algumas frustrações na vida dele, na vida artística dele. Talvez ele tenha tentado, assim, não uma projeção, mas ele tenha tentado de alguma forma dar vazão pra isso e tenha tido alguma frustração, eu acho, pelo pouco da profundidade que eu via. Ele era um cara muito artista, assim. Muito. Ele escrevia, ele lançou um livro, né? Tava prestes a lançar outro quando as coisas começaram a acontecer no âmbito da saúde. Então, ele era um cara, assim, um pouco frustrado, Você acha acredito que ele eu. não é bem uma projeção, mas talvez uma proteção? Exato. Uma proteção. Do tipo, cara, eu já fiz isso. Não vai dar em nada, sabe? Assim, de qualquer forma, você vai ter que trabalhar pra caramba, você vai ter que sustentar sua família. Então, assim, nem entra nessa, saca? Eu acho que era meio que isso, uma proteção. Ele queria me proteger do tipo, eu já vivi isso. Então, assim, não vai dar em nada. Sai dessa garoa, né? Sai dessa garoa que, meu, só pra se molhar. E eu lembrava muito disso, né, quando eu tava aqui. E isso era uma coisa que eu carregava comigo, assim, de uma certa forma. Mas eu falava, não, mas vai dar certo. Não, mas resiliência. E essa vontade minha de fazer as coisas acontecerem foi muito decisiva para eu entrar de cabeça com muita coisa que, para minha família, imagina, eu trabalhar de garçonete, eu era formada, né, na Universidade Federal do Pará. Minha mãe falava, olha, eu não vou falar para ninguém. Minha filha, não se preocupa que eu não tô comentando com ninguém a sua vida de São Paulo. Eu falava, mãe, qual é o problema de comentar a minha vida de São Paulo? Tá tudo bem, mãe. Não tenho problema nenhum de comentar a minha vida, tá tudo certo. Não, mas eu prefiro não falar para as suas tias, né? Então, tipo, esse receio, né, de eu estar aqui fazendo o que eu estava fazendo. Mas isso não me impediu de continuar fazendo. E vou te falar, cara, meu trabalho como garçonete foi onde eu mais aprendi. Onde eu mais aprendi a servir as pessoas. Aprendi a lidar com todo e qualquer tipo de pessoa. Aprendi a vender, saca? A me relacionar, a fazer recuperação de venda, saca? Coisas que ultimamente eu tenho me relacionado com mais facilidade, com mais frequência hoje. Então, foi o meu trabalho com garçonete uma das minhas maiores escolas em termos de negócio, empreendedorismo mesmo, sabe? Porque é total relacionamento com o cliente ali. Isso que eu ia falar, geralmente esses cargos que são mais tete a tete com o público mesmo, geral, é onde mais aprende, né? Nossa, demais, demais. E aprende também sobre liderança. Porque para você ser um bom líder, para mim, você tem que saber servir, cara. Você tem que saber ouvir as pessoas, você tem que saber identificar como aquela pessoa age, como é o comportamento dela, o que ela vai gostar mais, o que ela vai gostar menos. E eu passei por um treinamento nesse restaurante muito específico para isso, sabe? Até hoje, se você vai lá, cara, é assim, o atendimento é impecável, assim. Então, é interessante observar isso e hoje eu uso isso muito pra minha vida, saca? Eu digo que eu era uma adolescente até quando eu cheguei em São Paulo e aqui eu aprendi a ser adulta. Então, eu cresci muito ligada no trabalho aqui, no serviço. Então, isso foi muito bom pra mim na época porque eu era uma pessoa muito faminta por esse universo cosmopolita da cidade. Então, eu devorei isso com unhas e dentes, assim, e gostava de viver isso, apesar de me sentir muito consumida por isso. E muito frustrada também em determinados momentos, né? E aí me deixava levar por esse ar meio depressivo, meio... que a ansiedade traz muito, assim, ela mexe muito com a autoestima da pessoa. Porque você tá sempre com medo daquilo que nunca aconteceu. Você tá sempre projetando a tua vida pro futuro com uma percepção muito turva do presente. Então, isso acaba com a tua segurança pessoal, acaba com a tua estima, porque você tá com uma percepção nublada do que você tá vivendo aqui, porque você tá cheio de medo, você tá cheio de receio, você tá cheio de... E isso, quando você olha pra frente, você fala, cara, não vai dar em nada, né? E foi nesse momento, meu pai tinha morrido já, eu tava aqui de novo, eu falei, cara, não tem que mudar a minha vida, não dá pra ficar assim. E aí, conversei com os amigos e consegui um trabalho de produtora numa empresa de cinema, muito famosa aqui, muito, muito famosa. E aí um amigo meu de Belém, que estava aqui, falou, cara, eu tenho uma vaga de assistente de produção, você quer? E aí, tipo, um horário, né, um pouco mais bacana, não era aquela coisa assim, todo dia, 6 da tarde, 2h30 da manhã, mas também era um horário meio punk, porque eu era, tipo, a assistente da assistente da assistente.
Então, tipo assim, a Adelaide tem que verificar equipamento pra filmagem. 4 horas da manhã na base. Aí eu que ia, entendeu? Tem que comprar comida pra galera 7 horas da manhã pro almoço. Era eu que ia. Então, tipo, beleza, vamos aí. Mas eu tinha final de semana, né? Só que o que eu fazia no final de semana? Eu trabalhava no restaurante. Acumulando emprego. Acumulava emprego pra juntar a grana pro aluguel, assim. Mas tudo bem, mas pelo menos... Eu pensei que você fosse falar, não, eu bebia e fumava. Também bastante, né? Mas aí eu tinha um pouco mais de rotina, saca? Tinha um pouco mais de rotina ali, apesar das filmagens, mas eu tinha um pouco mais de rotina, então aquilo me permitiu, assim, ter uma folga, saca? E eu sempre fiz todos os meus trajetos aqui de bicicleta. Desde que eu comecei a trabalhar à noite, eu fiz os meus trajetos de bicicleta. E quando eu trabalhei nessa produtora, era lá na Vila Leopoldina e eu morava no Paraíso. E aí eu fazia esse trajeto de bicicleta. E isso, cara, foi muito bom pra mim, sabe? Tipo, me deu, assim, um movimento na minha vida, de verdade, assim, no meu corpo. Eu comecei a me sentir melhor, saca? Pô, vou voltar a fazer atividade física pra me sentir melhor, pra pedalar mais rápido, saca? Tipo, pra eu ter mais condicionamento. Então, isso me conectou de novo com a atividade física. Trabalhar numa produtora de cinema me conectou de novo com a minha profissão como atriz. Então, isso me fortaleceu. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que ainda não era aquilo que eu queria estar fazendo, porque eu estava de trás das câmeras quando eu queria estar na frente, certo? Então, mas isso foi muito bom, assim, para eu ter um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de segurança. E trabalhei nessa produtora por um tempo. E depois disso, eu voltei a trabalhar com teatro. E aí eu queria só fazer mais freelas sem diretamente entrar no restaurante, em um lugar assim, onde eu precisasse estar fixamente. E juntei uma grana, tinha ali um pouco da ajuda da minha mãe, assim, para fazer várias coisas. E aí eu fiz um curso de teatro nessa época, que era um curso super concorrido aqui em São Paulo. Já ouviu falar do Antunes Filho? Não. Também não. Cara, ele é um maior É teatrólogo. filho do seu Antunes, provavelmente, né? Ele é filho do seu... Provavelmente, assim, nem conheço o seu Antunes, Também mas não, o Antunes Filho... Uhum. Esse cara é um dos maiores teatrólogos, assim, um cara respeitado no mundo todo. E ele era daqui de São Paulo e ele tinha um curso, uma vivência de 5 meses com ele, com um grupo de teatro dele, que fez história no país, assim, na arte e tal. E era um curso mega concorrido e quando eu tava saindo da O2, eu falei, cara, eu vou entrar nesse curso, vou entrar nesse curso, acho que vai dar bom e tal. E aí fiz uma primeira vez, não passei, porque é mega difícil de passar também. E aí eu fiz de novo e consegui. Passei no curso, entrei na imersão. E nessa época minha mãe veio morar comigo de Belém pra cá, porque ela ficou sozinha em Belém. Meu irmão tava em Curitiba. Olha aí, meu irmão lá de Belém foi pra Curitiba e eu tava aqui em São Paulo. Minha mãe falou, cara, vou pra São Paulo com você. Teu irmão casou, tá lá em Curitiba, eu vou pra São Paulo com você. E aí minha mãe veio morar comigo e comecei a fazer esse curso. Ela falou, não, beleza, faz o curso, eu te ajudo aqui e tal. Mas eu queria estar fazendo as coisas também, queria, né, continuava pagando um pouco das minhas contas. Minha mãe veio e me ajudou um pouco na questão de aluguel e tudo mais, mas eu estava ali já fazendo os meus freelas, o restaurante, tinha saído da O2, tinha uma graninha guardada e comecei a fazer esse curso do Antunes. E para ter uma renda extra ali, para ajudar no que eu estava fazendo, eu comecei a fazer bolo. Uns bolos, assim, bolos sem glúten, sem lactose, porque eu comecei a me interessar por isso e por esse lance da alimentação saudável, que também era uma parada que eu gostava de fazer. E tudo isso por quê? Porque eu comecei a ter uma rotina, comecei a andar bastante de bicicleta, comecei a tentar parar de beber, a tentar diminuir, pelo menos, porque eu bebia praticamente todo dia, cara, e fumava bastante maconha, assim, então, tipo... Mas você percebia? Porque geralmente quando tá inserido assim, não percebe, né? Exato, mas por isso que eu comecei a perceber. Porque eu comecei a sair desse lugar. Você tem uma ideia? O meu primeiro... Nossa, assim... Olha a loucura. Quando eu fui aprovada nesse trabalho da O2, não, beleza, a vaga é sua. Eu falei, yes, é isso aí. Aí contei para um amigo meu do restaurante. Falei, bem, cara, eu passei, vou começar amanhã. Mas amanhã eu tenho que estar às 5 horas da manhã na base, mas beleza, é isso aí. Pô, vamos comemorar. E fui pro bar comemorar. Bebi, enchi a cara. Foi virada. Fui virada. Não, cheguei tarde, atrasei. Porque eu não conseguia acordar. Fui pra casa do meu amigo, porque bebi até altas horas da noite. Não consegui acordar. Acordei com a ligação do meu amigo. Porra, onde você tá? Não sei o quê. Falei, não, beleza. Fui de ressaca. Foi um desastre, assim. E, tipo, isso acontecia muitas vezes comigo, entendeu? Uhum. Isso, infelizmente, acontecia muitas vezes comigo. Deu, tipo, virar à noite...
e não me tocar, e não acordar, e tipo... A bebida, eu tinha uma relação muito, muito delicada com o álcool, assim. Não era uma parada que, tipo, tava de boa, entendeu? Eu bebia socialmente. Não. Eu acabava bebendo sempre até cair. Eu acabava sempre fazendo merda. Não pode falar isso aqui. Pode. Acabava sempre fazendo merda, entendeu? Acabava sempre, às vezes, em lugares que eu não sabia onde eu tava. Então, tipo, no dia seguinte era sempre uma ressaca moral fodida, assim, saca? Tipo, puta merda. Saca? Com quem eu estava, onde eu estava. Então, tipo, esses episódios aconteciam sempre comigo. Sempre. Então, isso começou a me incomodar muito, saca? Mas lá no ambiente do restaurante, naquele cotidiano ali, naquela vida louca, era todo mundo meio que assim e tal, e vamos que vamos, e cara, que risada, que engraçado que a Adelaide fez isso, pá, a vida que segue, entendeu? Uhum. Quando eu fui para um trabalho que tinha um horário um pouco mais... tradicional, digamos assim. E aí eu, né, não, calma, peraí, não posso fazer isso, tenho que, vamos devagar e tal. Então, foi quando eu comecei a tentar parar de beber, foi quando eu comecei a parar, diminuir na época, eu não queria parar, eu queria diminuir. Tentar diminuir a maconha também, porque eu sentia falta de fumar às vezes. Então, tipo, cara, não dá pra ficar sentindo falta de fumar no meio do trampo, saca? Então, eu realmente estava comprometida ali, minimamente vou procurar uma atividade física. A atividade física foi uma coisa que me ajudou bastante, assim, porque era um apoio ali que eu tinha de que quanto mais eu ia, quanto mais eu fazia, menos eu tinha vontade de fumar, menos eu tinha vontade de beber. Era como... E realmente é isso, sabe? Se você substitui, né? O hábito, ele é assim, neurocientificamente falando, não tem como você eliminar completamente um hábito da tua vida sem substituir por outro. Entendeu? Porque é a mesma região do cérebro que está conectado o vício com o hábito. Então, que tem a ver com uma necessidade, né? A dopamina, que a gente chama. A dopamina, ela é a motivação para você conseguir aquilo. Então, eu estava nessa pegada e eu inconscientemente buscando substituir um pelo outro. E até hoje eu sinto que é assim para mim, sabe? Porque... olhando essa sua história, eu acho que você correu muito risco de... andar de bicicleta da Vila Mariana até a Leopoldina, né? Não, brincadeira. Mas você teve muito perto de ir pra algo mais grave, total, né? Em relação à bebida. Eu caí da bike algumas vezes. Eu cheguei a cair da bike algumas vezes, mas eu tava sempre assim, sempre tive anjos da guarda, digamos assim. Sabe, os meus amigos na época sempre estavam ali comigo, mas assim, né, cara, eu fazia... Todos os meus percursos eram de bicicleta. Não, mas não digo nem pela bike. Eu tava falando na vida mesmo. Da vida, de ter, assim, a questão da bebida e da maconha ter te engolido por um caminho, de repente, sem volta, né? Total, mesmo porque eu tenho histórico na família ligado ao alcoolismo, e eu me vi uma adicta ali, eu me vi uma alcoolista, assim, porque eu tinha essa necessidade de beber, eu tinha essa necessidade de fumar. É água que tem nessa garrafona mesmo? Só pra... Eu vi com uma garrafinha... Não, galera, é água. Tá tudo bem. Mas, cara, contando, né? Parece que é uma outra pessoa. E realmente, assim, é uma outra pessoa total, assim. E eu me vi uma adicta. Num determinado momento ali do meu trabalho, já depois da O2, nessa tentativa, porque eu sempre ia e voltava com a bebida, com a maconha. Cheguei a fumar cigarro e eu falava, cara, não dá. E até o próprio ambiente do teatro começou a me incomodar. Não necessariamente as pessoas, mas todo aquele contexto. Porque sempre depois do teatro, sempre depois do ensaio, a galera vai pro barzinho. E eu, não tava mais afim daquele rolê, mas vamos aí, né? Porque se você não for, o diretor tal não vai te ver. E a galera, é legal ir, blá, blá, blá. Eu não tava mais afim daquele rolê, mas eu ia. Então, tipo, eu comecei a entrar em crise. Falei, cara, não sei o que tá rolando. E aí uma amiga até falou, cara, eu acho que você é adicta, velho. Acho que você é adicta. E assim, eu te entendo, isso já aconteceu comigo. Uma amiga da época, assim, isso mais pra frente, né? Eu fui um pouco além da história, mas voltando um pouquinho pra aquele curso de teatro que eu contei pra vocês. No teatro, a gente tem muito contato com técnicas de voz, com técnica de respiração, pra você aprender a projetar a tua voz. Técnicas corporais também, pra você... E principalmente o trabalho com o Antunes, que foi esse curso que eu fiz, ele tinha muito essa questão de você se envolver com o personagem, de você estudar profundamente o personagem e usar as tuas técnicas ali para você mesclar a tua história com a história do personagem. Então, o teatro, ele tem muito isso, o teatro contemporâneo, assim, diferentemente um pouco da Broadway, que é uma parada mais comercialzona ali e tal, que também tem muita técnica, mas é diferente, né? E aí o Antunes falava muito que todo ator precisava aprender a respirar.
todo ator que se preze tinha que aprender a respirar. E aí, todas as vezes que a gente ia fazer uma cena, ele parava assim, você tem que respirar direito. Ator não respira direito. E a gente fazia vários exercícios pra isso. E aquilo entrou na minha cabeça, assim. Eu admirava muito o Antunes, eu estava muito feliz de estar ali. Eu falei, cara, eu preciso aprender a respirar. E aí eu já estava na atividade física. Nessa época eu também fazia atividade física lá no Parque do Ibirapuera. E também comecei a travar contato, assim, com um pouco dessa consciência mais de respiração. Achava massa. Mas, até então, tava comigo ali, beleza, fazendo o que eu podia. E aí comecei a vender os bolos, como eu contei pra vocês. E aí eu fazia assim, eu levava os bolos, eu passava a tarde fazendo e organizando e lendo o texto. Tipo bolo de pote, assim? Tipo bolo de pote, mas eram uns bolinhos pequenininhos que não eram no pote, né? E era no alumínio? Lembra do bolinho no alumínio de coco? Tipo gelado? tipo isso. Só que como eu tava fazendo uns bolinhos assim sem glúten e tal, eu já tava numa pegada de buscar uma alimentação saudável também. E aí era um bolinho sem glúten e sem lactose, naquela época, assim, aquela moda de maçã. E aí o meu papo era, eu ia pra Praça Roosevelt e falava assim, galera, eu tô me formando na Anhembi em culinária, não, como é? Gastronomia. E eu tô fazendo um trabalho sobre bolo de saudável, funcional. E era assim que eu vendia. Eu passava lábia na galera. E vendia também pros meus colegas lá no curso. E teve um dia que aquela venda foi péssima. E, tipo, era o meu carro-chefe, aquele bolo de maçã, cara. E eu tive um dia péssimo de venda. Fiquei até quase 10 horas da noite. E quando eu ia com os bolos, eu não ia de bicicleta, né? Imagina. Ia estapear tudo, ficar tudo horrível. E eu tava voltando pra casa, cara, e eu fui pra parada de ônibus, eu tava com a vasilha na mão e eu tropecei. E quando eu tropecei, os bolos caíram todos no chão, cara. E aquilo ali, aquele acontecimento especial, ele mexeu muito comigo. Porque quando eu vi os bolos caindo no chão, assim, não era só os bolos que estavam caindo no chão, era o meu sonho caindo no chão, era o meu trabalho, minha vontade de empreender, para parar de depender da minha mãe, que estava ali ralando e querendo sair de uma depressão depois da morte do meu pai. Tipo, tudo veio na minha cabeça. E meu pai, isso não vai dar certo. E aí, cara, eu comecei a chorar na parada de ônibus, 10 horas da noite, assim, com raiva, frustrada, com medo, com ansiedade, com tudo. E aí eu parei, assim, um pouco, aí eu fiz uma respiração e depois eu falei, cara, eu tenho que voltar pra minha casa. São 10 horas da noite, eu tenho que pegar o ônibus e voltar. E eu notei que aquilo me deu uma paz, assim, sabe? Me deu uma centrada. Eu tava indo pra um lugar, porra, e tipo, eu sentei ali, respirei, ajustei ali a coluna, falei, beleza, vamos aí, vamos pra casa. E aquilo me tocou, assim, sabe? Eu falei, cara, isso foi uma parada legal, interessante. Vou procurar entender essa parada de respiração, porque o Antunes falou que tem que aprender a respirar. E aí eu fui atrás, comecei a buscar escolas, comecei para filosofia e junto a tudo isso também buscando mudar a minha vida, buscando mudar o jeito que eu me colocava. E cheguei aí pro Alcoólicos Anônimos. Passei 3 meses no Alcoólicos Anônimos. Porque, cara, eu queria um lugar onde as pessoas pudessem falar a mesma coisa que eu, saca? Quando eu falava pros meus amigos e pra galera em geral, que, tipo, nada a ver, né? Tipo, galera tá ali contigo, a gente sabe o quanto o álcool ele é naturalizado na nossa sociedade, assim. Se você chega muitas vezes pra uma pessoa, eu não tinha tanta consciência como eu tenho hoje pra falar sobre isso. Então eu falava meio tipo, cara, quero parar de beber, velho, foda, sabe? Tipo, eu não chegava pra galera e falava, galera, é o seguinte, eu sou adicta e realmente pra mim vai ser importante me afastar. Tipo, eu não tinha essa consciência, entendeu? Então, eu queria um lugar onde eu pudesse compartilhar isso à vontade com as pessoas. E essa minha amiga, que uma vez me viu nessa crise, cara, pô, foi uma vez eu tinha ido convidada para um karaokê, que era um karaokê que a gente sempre ia ali na Doutor Arnaldo. E eu não tava afim de ir exatamente porque eu sabia que ia chegar lá e todo mundo ia beber e tal. Ela falou, Adelaide, cara, provavelmente você é adicta, vai lá no Alcoólicos Anônimos, te levo lá. E aí ela foi comigo e foi massa. E, acabei que eu descobri que nesse lugar do Alcoólicos Anônimos era, tipo, vários outros grupos de ajuda. Aí tinha as mulheres que amavam demais anônimos, tinham os codependentes anônimos, tinha os devedores anônimos. E eu levei minha mãe, porque minha mãe toda endividada. Falei, mãe, vamos comigo. Aí, tipo, no dia que eu ia pro A, minha mãe ia pro DA, que era o Devedores Anônimos. E aí, tipo, a gente saiu de ali, aí, mãe, só por hoje? Só por hoje. Tipo, cara... Que e aí... E assim, também era uma forma... Eu queria muito fazer psicólogo, né? Eu fazia em Belém já, e aí não tinha uma grana nessa época, eu tava muito ruim de grana.
E eu falei, pô, é uma forma de eu continuar fazendo, compartilhando ali um pouco de autoconhecimento, de uma certa forma, sem pagar nada, mas, né, aqui compartilhando um pouco da minha energia, da minha história, ouvindo a história de outras pessoas. E é isso, né? A gente pensa que o AA é só uma galera meio, né, uns bêbados, assim, meio jogada, assim. Não, cara, uma galera normal, todo mundo vida normal ali, gente que ia depois do trabalho, de terno e gravata, tipo... É isso, assim, me ajudou muito, muito, muito mesmo. E aí eu cheguei, dentre todas essas coisas que eu comecei a buscar, religião, filosofia, AA, eu cheguei numa escola de yoga e comecei a praticar o yoga. Comecei a entender mais das técnicas respiratórias, comecei a entender mais das técnicas de meditação e tudo mais. E aquilo me fez muito bem na época. E eu comecei a desenvolver isso e falei, cara, que massa. E aí, além de melhorar a respiração para o teatro, eu melhorei meu sono. Eu comecei a me sentir mais disposta. Eu comecei a lidar melhor com as minhas emoções. Eu comecei a ter mais clareza, a usar mais a minha lucidez para lidar com as minhas situações, com os meus problemas. E isso me deu também força para eu realmente mudar os meus hábitos que eu queria mudar. Então, eu comecei a me aprofundar nas técnicas de yoga, comecei a me aprofundar nessa filosofia. E junto a isso, fazendo teatro, continuando ali com o meu trabalho como atriz. Até uma época, eu trabalhei para uma marca de produtos saudáveis por quase um ano, ganhando super bem. E, tipo, foi um momento muito, muito importante, assim, porque foi um momento onde, coincidentemente, a marca para a qual eu trabalhei como atriz era uma marca de saudabilidade. E que falava de vida saudável, e que falava de hábitos. Então, assim, foi tudo muito sincrônico. E aí, até num determinado momento, eu estava tão envolvida com a filosofia do yoga, com essas técnicas de respiração e de meditação, que eu definitivamente escolhi fazer disso a minha profissão. E me formei como instrutora, me formei como professora e comecei a trabalhar com isso. E sentindo, mesmo dando as técnicas para as pessoas, sentindo uma galera ansiosa, sentindo que parecia que a galera gostava de fazer a prática, eu sentia que as pessoas melhoravam, eu sentia... Mas, assim, ainda não era... Parece que a ansiedade em si, o estresse ainda estava num outro lugar ali. Como se as pessoas separassem as duas coisas. Havia um impacto positivo, mas eu sentia que ainda podia ser trabalhado melhor. Então, eu sempre buscava trazer isso como um diferencial, assim. Vamos trabalhar bem esse lado da respiração, vamos desenvolver essa consciência... E aí veio a pandemia, né? Aí eu tava trabalhando com isso, ganhando corpo nisso, aí veio a pandemia. Aí fecha tudo, todo mundo em casa, todo mundo isolado, todo mundo ansioso pra caralho, todo mundo com medo, todo mundo tendo crise de pânico, e os caralho, tipo, mano, e agora? Não sei o quê e tal. E aí eu comecei a dar aula online. E, tipo, cara, é muito engraçado, assim, quando eu lembro disso, eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar a minha aula online? Hoje eu só trabalho online, praticamente. E, caramba, como é que eu vou dar minha aula online? Eu me lembro que eu ajustava minha caixinha de som ali perto do computador, né? Não sabia mexer em Zoom, porra nenhuma. E aí era, tipo, como eu vou botar o meu computador para dar as aulas e tal. E hoje, e isso foi muito importante, porque acabou que eu, de uma certa forma, aprendi a ajustar, a adaptar o meu trabalho para o online. E nesse momento onde as pessoas estavam todas muito ansiosas, onde as pessoas estavam tendo crises e crises, eu ajustei uma forma da prática ser uma prática voltada muito mais para o hábito, para as técnicas de respiração e para as técnicas de meditação, para que isso fosse o fundamento de auxílio para as pessoas vencerem a ansiedade, estresse e melhorarem isso naquele momento. Então, você meio que criou um conceito baseado em todos esses elementos que você meio que foi conectando desde o seu tempo de atriz, como empreendedora. Você meio que foi esse o caminho? Exatamente. E aí nascia o método que hoje é o método Pranaflow, que é o meu método de atuação. Começou a surgir isso naquela época. E eu meio que unindo tudo, né? Unindo um pouco do yoga, um pouco das técnicas mais específicas de respiração, que é o pranayama, que a gente chama dentro da filosofia. As técnicas de meditação... Um pouco do meu trabalho como atriz também. Tem bastante disso, na verdade, porque é esse lado do autoconhecimento, é esse lado do autoestudo, que eu também levo junto para essa metodologia. E aí aquilo começou a se formar, e aí eu comecei a fazer cursos, a ministrar cursos para as pessoas. E aí, aos poucos, a coisa foi crescendo, aí a gente começou a sair um pouco do isolamento social.
E aí eu fui para Belém, dei alguns cursos presenciais em Belém, fiz algumas imersões e voltei para São Paulo. E aí essa necessidade de crescer com isso, com essa metodologia, exatamente por eu sentir que isso estava fazendo realmente muita diferença para as pessoas. E aí foi quando eu, de fato, assumi isso, saca? Porque até então, é engraçado isso, né? Eu não assumia que eu trabalhava diretamente com ansiedade e estresse. Eu trabalhava com a filosofia, o pranayama, saca? Eu demorei para sacar que o grande mote do meu trabalho não estava ligado ao fato de que as pessoas queriam respirar. Eu falava que eu ensinava respiração para as pessoas. Você sabia que a respiração nasal é muito mais eficiente com a respiração bucal, porque 40% da população respira pela boca, e isso pode trazer diversos problemas que são afetados, inclusive problemas de memória, pelo simples fato de você ter uma... Tipo, eu falava disso, saca? E eu gostava sempre gostei disso, sempre gostei de aprimorar esse lado, mas as pessoas não queriam saber muito de, mas tudo eu respiro, cara, tá tudo bem. Eu tô vivo até agora. Não, mas você não respira bem, você... Adelaide, tá tudo bem, eu tô vivo, tá tudo certo. Tipo, não era... Eu realmente demorei a entender que o grande diferencial do meu trabalho tem a ver com a ansiedade, com o estresse. E aí é engraçado, né? Porque parece o eterno retorno, assim, né? Eu saí lá de Belém, do meu pai, psiquiatra, que trabalhava com saúde mental e etc. E aí dou uma volta gigante e hoje eu me vejo com um trabalho muito próximo ao trabalho do meu pai, né? E, tipo, No fim das contas, sim, né? Porque tem muito a ver, tem uma relação... Claro, não sou médica e nem sou psicóloga, nada disso, mas eu tenho uma atuação muito próxima ali na área da saúde, principalmente voltada à saúde da mente, principalmente voltada para essa capacidade que eu acredito que as pessoas perderam. E assim, não é nem que as pessoas perderam, eu acredito que a nossa sociedade, ela evoluiu num nível que a gente não... Deu ruim, cara, a gente não sabe lidar com isso aqui, velho. A gente não sabe lidar com isso aqui. Mas eu tenho uma pergunta. Em qual momento que você percebeu que você estava, talvez, se posicionando de uma maneira errada, assim? Não errada, equivocada, vamos dizer assim. Porque você falou que estava... você vendia respiração e, na verdade, era alguma coisa de... um método para ansiedade, alguma coisa assim. Que momento que caiu essa sua ficha? Essa ficha caiu para mim quando eu comecei a ouvir as pessoas. Eu queria falar, respiração, respiração. E aí eu parei de falar e eu comecei a interagir mais com as pessoas. Eu já interagia com elas, mas eu tinha também essa coisa, né, da trava, né? Eu tinha um pouco de insegurança de falar sozinha nas lives. Então, eu sempre convidava uma pessoa de dentro da minha estirpe, né? Ou então uma pessoa para falar da respiração no esporte, para falar da respiração na nossa saúde, né? Um médico, uma nutricionista, mas sempre com esse mote da questão da respiração. E aí, num determinado momento, amadurecendo esse trabalho, eu comecei a me posicionar mesmo, e a fazer lives, e a fazer palestras, e nesse lugar ouvir as pessoas. E aí, quando eu ouvia as pessoas, por que você está aqui? O que você busca com isso? Cara, eu quero eliminar a ansiedade, quero diminuir minha ansiedade. E aí, não tinha ninguém que falava assim, eu quero aprender a respirar porque eu quero ir pro Samadhi, né? Que é tipo o estágio maior de hiperconsciência dentro da filosofia oriental, etc. Não. As pessoas querem, porque eu quero diminuir a minha respiração bucal. Não. Eu quero dormir melhor. Eu quero lidar melhor com as minhas emoções. Eu quero controlar os pensamentos intrusos da minha mente, saca? Uhum. E eu ouvi dizer que isso pode me ajudar. E eu ouvi dizer que essa é uma alternativa natural de fazer isso. Então, eu comecei a ouvir as pessoas e falava, cara, o que as pessoas mais falam pra mim? Ansiedade e estresse. Falei, então é isso, cara. Então eu acho que eu acho não, né? Na época eu falava assim, eu acho que é isso então. Acho que eu tenho que me focar cada vez mais nisso. E é de uns 2 anos pra cá que isso ganhou uma proporção maior. É isso que eu ia falar. Quando você definiu, ele ganhou uma proporção rápida, escalou rápido. Assim. Escalou rápido, Quando eu defini, assim, que eu falava de ansiedade, estresse, a coisa ganhou um outro lugar, assim. E eu também demorei para me posicionar como uma especialista nessa área. Uhum. Porque você tem uma insegurança, né? Você fala, Sim. putz, mas será que eu sou uma especialista nessa área? Não sou psicóloga, não sou... Mas, cara, assim, eu tenho estudado cada vez mais para isso e adentrado nesse universo e leio muito artigo científico voltado para isso, exatamente porque a relação é total, assim, sabe?
Hoje a nossa medicina e a nossa saúde, ela ainda é muito ligada nos medicamentos. Então, assim, é necessário, óbvio, muita gente ainda precisa dos medicamentos, a gente precisa da indústria da farmacêutica, não tem como dizer, não, isso é horrível. Não, não é horrível. Mas assim, se você for num médico hoje, a função dele ali é acabar com a sua dor, cara. Então, se você chega ao ponto de marcar uma consulta, ele não vai dizer pra você, cara, vai pra sua casa. As chances são muito mínimas, assim. São mínimas, né? Muito mínimas, não. As chances são mínimas. Ele provavelmente vai te passar uma medicação. E nada de errado com isso. Como eu disse, tem muita gente que precisa dessa medicação. Mas no âmbito da ansiedade, do estresse... Vai maquiar só. Né? Que vai fazer aquilo que meu pai fazia também, que a minha mãe fez muito tempo também, que é você medica a ansiedade, mas você não cura. Você medica, você acaba com aquela dor no peito, você acaba com aquela taquicardia, você acaba com se você tem problemas para dormir. Toma esse remédio que vai te ajudar. Beleza, você acaba com aquele problema hoje. Você não acaba com aquilo que te tira o sono, entendeu? Que aí é outro lugar, que não tem nada a ver com o teu corpo, não tem nada com nenhuma questão física precisa, não tem nada a ver com o coração que bate, que tá disritmia, que tá com arritmia, não tem nada a ver com a tua pressão arterial, tem a ver com o teu cérebro, tem a ver com a tua mente, com a maneira como você interage com esse mundo. E é nesse ponto que eu falo que a nossa sociedade, nesse lugar, hoje, deu muito errado. Deu muito ruim, Mas velho. onde tá só nisso que a sociedade deu ruim ou onde tá meio que no reflexo do pós-pandemia, que também prejudicou bastante? Você acha que é a combinação dos dois? Eu acho que é a combinação dos dois. Aí, tipo, a pandemia deu mais errado ainda, entendeu? Porque a gente já tá num nível... Deu errado em termos evolucionistas, na minha opinião, porque o nosso comportamento, a nossa resposta ao estresse, ela é conservada. Ou seja, nós criamos um comportamento de resposta ao estresse que foi conservado pela nossa evolução. Nada se cria do nada, né? Nada vem aleatoriamente no reino animal. Nós somos animais, em relação aos chimpanzés, nós temos 97% de semelhança genética com o chimpanzé. Então, tipo, somos macacos, galera. Tá tudo bem, isso não é um problema. Somos primatas. Então, o nosso comportamento de resposta ao estresse, ele é conservado. Ou seja, ele permaneceu desde a época das cavernas. E isso é muito positivo, porque foi ele que fez com que a gente chegasse até aqui. Só que os nossos problemas, hoje, eles não têm só relação com um leão na selva, com um animal, um predador que está prestes a nos devorar ou que está ali cercando a nossa área e a gente precisa aprender a lutar ou fugir. Os nossos problemas hoje, eles duram dias, eles duram semanas. Os nossos problemas, eles são problemas de relacionamentos, de inteligência socioemocional. Então, o nosso cérebro, a nossa resposta ao estresse ainda não está tão adaptada à complexidade dos problemas, dos desafios que nós temos hoje. Hoje nós temos desafios muito maiores que exigem uma adaptação muito maior que nós, enquanto seres humanos, não sabemos como lidar. A gente não vai para a escola e se, por exemplo, quando a gente fosse para a escola... Hoje a gente já tem um pouquinho disso, tá? Criação neurocompatível, a educação hoje para as crianças, ela é diferente. Ela está começando a ser cada vez mais adaptada a isso, ao que a gente chama também de soft skills, né? Habilidades socioemocionais. Ninguém aprende na escola o que é tristeza, o que é frustração, o que é raiva, o que é medo. A gente não aprende isso. E aí a gente vai vivendo e nossa sociedade pautada no pragmatismo, na execução das coisas, nas habilidades técnicas. Então, a gente não teve essa percepção de que a gente precisa se adaptar a essa complexidade nos relacionamentos, né? Complexidade na maneira de viver. E aí vem a pandemia. Aí a pandemia faz o quê? Instaura um medo profundo em todo mundo, porque eu não sei se eu vou viver hoje, não sei se eu vou viver amanhã, não sei se eu vou pegar Covid, se eu vou morrer, se eu não vou morrer, se a minha avó vai pegar Covid. Que loucura foi. Cara, você tem noção que a gente sobreviveu a um momento histórico muito foda, Sim, velho? Muito foda, velho. E você acha que o que é mais urgente em termos de saúde mental? Cuidar de quem já passou, já tem uma certa idade ou prevenir quem tá vindo aí? Cara... Pergunta de R$1 milhão, né? A
pergunta é de R$1 milhão, velho. Eu acho que a gente tem que, todo mundo a gente tem que olhar cada um pro seu âmbito da saúde mental, para se perceber e entender em que ponto você está. E isso é muito importante. É um ponto dentro da minha metodologia que eu falo, que eu chamo de sintonia corporal. Você precisa entender em que ponto você está. Porque é isso, a gente naturaliza tudo. Eu dizia, não, é que eu sou assim, eu sofro por antecipação. Eu adorava dizer isso como se fosse um traço da minha personalidade. Eu sofro por antecipação, não faz isso comigo, eu sofro por antecipação. Eu sou assim. Não, gente, ninguém é assim. Isso não é traço de personalidade. Isso é uma ansiedade generalizada que você tem e que talvez você precise olhar, tá? Porque isso talvez hoje não seja nada, mas amanhã vai dar ruim. Se você não... Porque você não sabe o que você vai viver amanhã. Vai que amanhã acontece alguma coisa, uma catástrofe na tua vida, Deus livre, né? Mas... E aí você não sabe lidar com isso. Como é que você faz? Saca? Tipo, depois da pandemia, principalmente, a gente tem que entender que nós estamos suscetíveis a mudanças no mundo de uma forma extremamente instável. E o nosso cérebro, ele gosta de estabilidade. Ele gosta, a nossa espécie, ela foi projetada e a nossa mente foi programada para nos deixar confortáveis, seguros, num ambiente controlado, perpetuando a espécie. É isso. Nosso lado instintivo mais forte, ele quer segurança, ele quer comodidade, ele quer conforto. Ele não quer que você acorde de manhã cedo e vá tomar banho gelado. Você não precisa fazer isso, cara, sabe? Tipo, a sua amígdala vai falar muito mais alto com você. Por mais que você tenha visto no episódio anterior da Netflix que tomar banho gelado é massa, você vai dizer, pô, amanhã eu vou acordar e vou tomar banho gelado. Não, você não vai. E qual que é a relação que você acha disso tudo, desses problemas mentais com sedentarismo? Porque qual que é a causa e a consequência, vamos dizer? Você consegue colocar? Porque você coloca em qualquer posição um ou outro como causa e o outro consequência, ele cumpre, né? Vamos dizer assim, se você falar que você, porque está mentalmente fraco, você não tem disposição para fazer algum esporte. Ou se você deixa de fazer esporte, consequentemente você está com a mente fraca. De repente você fecha esse ciclo com sono também, né? Que acho que é um outro elemento importante, né? Sim, o sono é um elemento fundamental também, porque esse é um dos principais erros. Você querer vencer a ansiedade, você querer estar bem, lidar bem com a ansiedade, vencer estresse, vencer a ansiedade, aí você não dorme bem. Você está cagando pro seu sono, né? Tipo, as pessoas, elas não têm a menor percepção do sono. Ouviu? Mas eu sempre dormi pouco. Por quê? Você é uma pessoa noturna? Não, sempre dormi muito pouco mesmo. O que seria pouco? Umas 4, 5 horas por dia. Entendi. Mas isso é bem ruim, viu? Assim, você acha que isso não traz consequências, mas isso traz muitas consequências. Eu acho que até traz. É. Eu acho que até traz mesmo. Isso é, tipo, bem, bem ruim. Faz muito tempo que você dorme pouco? Não, desde que eu nasci. Entendi. Só. Assim, não, isso é uma coisa que cada vez mais as pessoas precisam estar ligadas e os estudos sobre sono, eles também são recentes, por incrível que pareça. Uhum. A ciência agora tem um livro super bom, que eu tenho falado de vez em quando nas minhas redes, do Matt Walk, que é o principal estudioso sobre sono, chama Por que Dormimos. E o cara, mostra ali, velho, por A mais B, que a gente... Mostra isso, né? Que a sociedade deu muito ruim, velho. Que a gente, tipo... Muitas doenças que a gente tem hoje tem uma relação direta com má noite de sono, com o sono destruído pela modernidade, assim. O sono... Não, mas você sabe que o meu nem era isso, não. O meu, eu fui fazer exame, inclusive, deu sono bem profundo no curto tempo que eu durmo, mas eu tenho me policiado agora a dormir mais. Mas não foi por nenhuma coisa, vamos dizer, de saúde. Foi porque eu falei assim, putz, eu vou tentar dormir mais cedo. Então eu tenho dormido mais cedo agora, assim, sabe? Mas também, assim, pra mim, como no dia a dia ele não vi mudanças assim, entendeu? Provavelmente porque o seu corpo se adaptou, né? Não sei te dizer isso. Só sei que assim, eu no tempo que eu tenho com a minha filha, eu coloco ela pra dormir, aí eu tenho dormido mais cedo agora, assim, sabe? É consciente mesmo. Sim, sim. E eu acho que assim, ele até, vamos dizer assim, alguns momentos de disposição, sim, melhorou.
Mas foi uma coisa muito mais, assim, de experimentar, entendeu? Eu não sinto, por exemplo, necessidade de dormir muito mais, não. Não sinto. Nunca, nunca senti, sabe? Eu tenho uma regra minha que eu acho que, assim, não sei se tá certo. Eu tento, eu nem sempre posso. Nem menos que 7, nem mais que 9. Sim, É, sim. uma ideia Se legal. se eu durmo mais que 9, aí me dá dor no corpo. Não, então, pra mim também. Absurdo. Se eu dormir Parece que vai menos ver uma que 7, surra. se eu dormir menos que 7, putz, beleza, rola. Mas se eu dormir mais que 9 também é horrível, cara. Acaba com o meu dia. Fase adulta, o ideal é entre 7 e 8. 7 e 8. 6 já é pouco pro adulto, 5 muito menos, 9 já é demais. É. Não precisa. Você está indo para um lugar que não precisa. Você pode. O ideal mesmo é entre 7 e 8 horas, fase adulta. E o Matthew Walker, nesse livro, ele fala que o sono do ser humano, o ideal é um sono binário, que é um sono mais longo à noite, com uma sonequinha de 20 minutos ali depois do almoço. Isso eu faço. Que no máximo meia horinha ali. E aí ele mostra também, através de estudos que ele fez no centro de pesquisa dele, com a galera dele, com pessoas que faziam essa soneca e pessoas que não faziam. E aí as pessoas que não faziam tinham uma propensão maior a desenvolver doenças e tudo mais. Porque o nosso corpo desenvolveu também uma propensão ali, uma funcionalidade de você ter um descanso ali, um reparo no meio do dia, para depois você voltar a viver. Então, tipo, isso é muito bom, é muito saudável. Essa soneca, se ela é um pouquinho maior, aí ela derruba. Aí, exato. Não Nossa, pode A passar ponto de de meia estragar hora. até a noite de sono, né? De repente. Não, e assim, às vezes eu tiro uma soneca que seja 15 minutos, 20, ok, mas se vira 40, parece que eu levei uma surra. Não. Mas não é surra por exemplo, ao contrário de dormir muito durante a noite, de acordar com o corpo dolorido, é de acordar de um jeito que eu não consigo nem me concentrar direito, sabe? Você não reconecta, né? Demora da soneca, se ela for mais extensa. Sim, porque você acaba atrapalhando o sono. Você entra num estágio de sono que não é legal para uma soneca, entendeu? Você começa com o sono NREM, que é o sono mais leve. E aí, se você entra no sono REM, numa soneca, você entra num estágio... Você corta no meio. Isso é ruim, entendeu? É exatamente Você isso. tem que encerrar antes de se aprofundar. Antes de se aprofundar, exatamente. E esse curtinho aí, puta, aí o dia vai uma bala, assim, rende muito porque bem. ele é reparador. Ele é reparador cerebral, cara. O sono, ele é um grande reparador cerebral. Então, isso é bem interessante da gente observar e entender que essa reparação, ela também é muito importante para a melhor modulação do córtex pré-frontal. Durante o sono REM, que é o sono mais... que nem é o tão profundo, tá? Por incrível que pareça, nas primeiras horas, ali você tem um sono mais profundo, e o sono REM, ele é mais perto da vigília, que é o sono que chama de onírico, é o sono que a gente sonha, né? Então, o que acontece durante a noite? Você dorme, aí você entra nos 2 primeiros estágios. N1 e N2 é sono leve, que é esse de 20 minutinhos, que já é bom pro meio do dia. E aí você vai entrar 3 e 4, sono profundo. É no momento em que você tem ali uma espécie de seleção das memórias dos aprendizados. É o momento que o teu cérebro fala, isso aqui vai para a memória, isso aqui não vai. Isso aqui vai, isso aqui não vai. Isso aqui vai, isso aqui não vai. E aí, quando entra no REM, que aí você está prestes a ter o primeiro despertar, a gente desperta à noite muitas vezes. Só que nem sempre a gente lembra, né? Mas a gente tem vários despertares à noite. Que é sono REM, desperta, dorme. Sono REM, desperta, dorme. A gente tem vários estágios. E aí, quando você entra no sono REM, no sonho, é quando, além de selecionar as memórias, você vai unir isso com as suas experiências de vida. E aí você tem mais criatividade, potencializa a criatividade. E aí você tem também essa maior modulação do córtex pré-frontal, que é essa área que regula o raciocínio lógico, que controla as emoções. É a área que a gente chama na neurociência do cérebro que faz o que é difícil, né? Quero tomar banho gelado. Vou tomar banho gelado porque eu estou afim de ter esse hábito, pá. Córtex pré-frontal mandando. Então, quando você não chega nesse sono REM, quando você não tem um bom sono REM, e o sono REM, ele acontece em maior quantidade no início da manhã. Por isso que é gostoso aquele soninho do começo da manhã, né? Que tu sonha bastante, que às vezes você acorda de um sonho.
Quando você acorda de um sonho, você fala, Geralmente pô... é de manhã, né? Geralmente, pô, que bom, meu sono tá bom. Se você tá acordando de um sonho, é porque teu sono tá legal. E dependendo da quantidade, obviamente, porque existem vários estágios. Mas você tem mais sono REM no início da manhã. E mais sono profundo à noite. Que é quando o seu corpo relaxa mais. Que é quando tem um processo de anabolização, né? Ou seja, criação de massa muscular. Então, o sono, em todos os seus estágios, ele é muito precioso. E principalmente nessa fase do sono REM, né, para pessoas que dormem muito tarde e acordam muito cedo, cara, elas picotam o sono ali. São pessoas que provavelmente têm muita dificuldade de lidar com as emoções, de lidar com impulsividade, problemas de relacionamento, porque você perde muita possibilidade ali de ter uma melhor atuação cerebral em questões ligadas à modulação de emoções. Capacidade de realmente de você se relacionar melhor com as pessoas, não se sentir tão irritado, né? A galera que não dorme direito, tá irritada e tal, tem tudo a ver, tudo a ver. Caramba, e você acha que a melatonina dá uma bagunçada nisso tudo ou não? A melatonina, é assim, ó, melatonina De repente no teu veio, sono... até então não era permitido no Brasil e tal, e agora veio e você vê... A Anvisa, ela liberou melatonina numa quantidade baixa e que ela é considerada como um suplemento alimentar, né? Uma coisa meio estranha também na área da saúde, a galera discute muito isso. E é assim, você precisa de algo para te fazer dormir, a melatonina faz assim, ó. Ela te dá um soprinho, ela faz assim, ai, que soninho bom. E aí, vou tomar melatonina. Aí, tô trabalhando aqui. Aí, tô trabalhando, tomei melatonina. A melatonina não vai nem dar um cheiro, porque você não vai deixar ela atuar. A melatonina, ela é hoje usada muito mais para pessoas que têm problema de ciclo circadiano, cegos, por exemplo, que não recebem luz solar. Eles precisam tomar melatonina, porque ela é um indutor de sono, mas ela age nos primeiros momentos que você vai dormir. E se você não pega essa carona dessa cauda de cometa da melatonina, você não vai, cara. Ela não vai adiantar de nada, entendeu? Então, tipo, as pesquisas mostram que ela tem uma atuação, tipo, de menos de 10% na qualidade real do teu sono. Então, não é a melatonina que vai fazer, saca? É mesmo o hábito, é mesmo o comportamento. O sono é comportamento. E é isso que eu ensino para os meus alunos e minhas alunas. Você tem que ter comportamento de dormir. É isso, cara. Você quer dormir? Mas aí eu vou trabalhar da cama. Não, velho. Não faz. Nós somos bichos. Se você trabalha da cama, você está falando pro teu cérebro que na cama você trabalha. E aí vai haver uma dificuldade. Se você já tem dificuldade para dormir, seu cérebro não vai conseguir associar a cama com descanso. Ele vai associar a cama com o trabalho. Então, tipo, isso vai piorar a situação, né? A cama é só para dormir e, obviamente, atividade sexual, né? Cama, atividade sexual e dormir. Fora isso, não usa a cama, velho. Ou então, tá há muito tempo na cama e não consegue dormir, tá ali, fica deitado ali, começa a bater aquele desespero. É quando muita gente também tem crise de ansiedade. Levanta da cama, velho. Levante da cama. Não deixe o seu cérebro associar a cama com pânico e desespero e ansiedade, sabe? Porque aí você já é uma pessoa que tá com um pouco de insônia, crise de ansiedade. Chega à noite, você já tem aquele, ai meu Deus, será que eu vou conseguir dormir? Será que eu não vou conseguir dormir? Aí você vai pra cama, você já olha pra cama, vira um monstro pra você, saca? Tipo, não, velho, não deixa isso acontecer. Não tá conseguindo dormir? Vai pro sofá, vai pra mesa, lê um livro, abaixa as luzes, uma luz amarela ligada, né? Isso tem uma explicação óbvia também, tem a ver com a nossa evolução, porque nós somos animais que descobrimos o fogo. Então, o fogo era a nossa iluminação à noite. Então, é por isso que é a luz amarela e não a luz branca. Entende? Tem tudo a ver. Nós éramos animais de fogueira. Então, para nos protegermos dos predadores, a gente ligava o fogo e era aquela fogueira que fazia com que a gente conseguisse dormir com segurança. Então, isso, tá vendo? É um comportamento preservado pela evolução. Por isso que é luz amarela e não luz branca, entendeu? Recomendada para quartos e ambientes, né? Legal. É exatamente tinha isso. Você falou de situações em que o que a gente faz dormindo meio que ditam um pouco do que a gente vai ser acordado, certo? Exato. E o que a gente pode fazer acordado para lidar melhor com o estresse e com a ansiedade? Pra gente, tanto para a questão do sono quanto para a questão de ansiedade, estresse, eu digo que as coisas, tudo começa quando você acorda. Então, é importante que você
tenha a noção de que, apesar da nossa sociedade estar super adaptada para um outro estilo de vida, né? Esse estilo de vida moderno que muitas vezes nos leva ao sedentarismo, nos leva a essa desconexão com a natureza, por exemplo, cara, pegar sol. E não precisa pegar sol. Quando a gente fala de pegar sol, a pessoa pensa colocar uma roupa de banho, pegar o sandal na bolsa, né, o protetor solar e tipo ir para lá e pegar, vou pegar sol. Não, cara, você precisa olhar para o sol e não diretamente, obviamente, para você não ter os teus olhos prejudicados, mas estar num ambiente ensolarado, se conectar com a luz solar, isso é muito importante para o nosso ciclo circadiano, para o nosso cérebro entender que a gente acordou, o nível de cortisol subir naturalmente. Então, isso tem também uma relação direta com esse comportamento de dormir que eu falei, que vai influenciar na ansiedade, no estresse. Então, se conectar com a natureza é muito importante. De qualquer forma que você tiver, tá ali no escritório e não tem como sair e tudo mais. Cara, 15 minutos vai comprar um café, caminhar. Isso é muito importante, né? Atividade física, o movimento. Outra coisa que eu gosto de falar muito também é a questão da alimentação, de você observar o seu consumo, né? Por exemplo, eu era também, cara, assim, é muito louco, né? Eu era muito, muito drogadita, assim. E, tipo, quando eu larguei o cigarro, quando eu larguei o álcool, me virei uma amante de café, assim, absurda. Primeiro porque o restaurante que eu trabalhei era uma cafeteria, uma das maiores cafeterias de São Paulo. Então, eu fiz curso de barista. Então, pô, eu não tomava café do jeito que eu tomava. Eu não tomava em Belém café como eu tomava aqui. E aprendi a tomar café sem açúcar. Vocês tomam café sem açúcar? Sim. Ah, tá. Então, eu aprendi a tomar café sem açúcar, fiz curso e tal. E eu virei a cafeteira ambulante, assim. Tomava 1 litro, 2 litros de café. E comecei a notar que aquilo estava me dando uma estriquinada. Eu já não sou uma pessoa muito calma, né? Por natureza. Aprendi a dominar a calma porque eu preciso. Mas... E aí comecei a ficar muito agitada, muito... Então, tipo, o consumo de café o dia todo, não, velho. Café no máximo até 3 horas da tarde. Café tem meia vida de 6 horas. O que eu quero dizer com isso? Se tu toma café, vou tomar um cafezinho 5 da tarde. Aí tu toma uma xicrinha de café, assim, que tem 200 miligramas de cafeína, 5 da tarde, 11 da noite, ainda vai ter 100 miligramas de cafeína na tua corrente sanguínea. E isso vai prejudicar o seu sono. Por mais que você... Não, eu durmo super bem. Ilusão, cara. Vai prejudicar. É biológico. Então, tipo... prestar bastante atenção na questão dos hábitos, certo? De você desenvolver essa consciência com o teu corpo, que não tem a ver só com fazer exercícios, mas tem a ver com você perceber como que o seu corpo está em todos os momentos, do tipo, como que você lida com os desafios do teu dia a dia, como que você melhora a sua atenção. Tudo isso tem a ver com consciência corporal. Né? Consciência corporal no ato de se alimentar, consciência corporal na questão de como você lida com os seus pensamentos, de como você lida com as suas questões. Eu acredito que é fundamental você ter um tempo de pausa, porque é essa pausa que vai fazer você se perceber em todos esses âmbitos. Se você passa um dia todo trabalhando pra caramba, fazendo 1000 coisas e não para nunca, nem para uma soneca de 20 minutos... é bem provável que você leve isso num âmbito automático tão, tão intenso que você vai se esgotar em algum momento. E aí você só vai parar quando você se esgotar. E esse momento de esgotamento é muito do que a galera tem apresentado hoje, né? Em burnout. Romantizaram o trabalho enquanto eles dormem, né? Pra caramba, Mas assim. as pessoas... Eu acho que as pessoas não conseguem nem ficar sozinhas. Não conseguem tirar um tempo sozinho. Entendeu? É o famoso ócio criativo, né? Não consegue, sabe, se desligar de outra pessoa pra se perceber, não consegue se desconectar na hora de dormir. Porque só você se desconectar de tudo já vai te ajudar muito a dormir também, entendeu? Uhum. Sim, total. As pessoas não conseguem ficar sozinhas com elas mesmas. Essa é a minha leitura é essa. As pessoas parecem que têm medo de lidar com si mesmo. Uhum. É como se elas tivessem que estar o tempo todo recebendo essa gratificação, que é o que a galera tem falado bastante, né? Sobre jejum de dopamina, mimado de dopamina, porque a gente está o tempo todo recebendo estímulos, o tempo todo. É estímulo na televisão, é estímulo na internet, é estímulo na rede social, é estímulo com outras pessoas, com relacionamentos que às vezes nem são, assim, relacionamentos rasos, questões mais imediatas e pontuais. E também não estou dizendo aqui que isso é bom ou ruim, mas é saber realmente lidar com você mesmo. Então, eu acredito que para você aprender, para você conseguir vencer a ansiedade e estresse,
de forma rápida, sem perder tempo, você tem que aprender a se perceber. Autoconhecimento, né? Você tem que ter autoconhecimento e você tem que entender que o seu corpo e a sua mente são os principais, a principal inteligência que você tem ali para lidar com tudo isso. E é voltar mesmo para esse entendimento, sabe, das cavernas lá, como que era lá naquela época. Porque todo o nosso comportamento hoje em relação a isso veio de lá. Como eu já falei, é um comportamento preservado. Então, perceber como que era lá, ter clareza disso, para você entender como você se relaciona hoje, para você... Outra coisa que eu proponho muito dentro da minha metodologia, se conecte com as suas emoções, cara. Não tenha medo de viver a tristeza, não tenha medo de viver o medo. Medo do medo, né? Mas não tenha esse pânico, né? Fala do medo. Ai, não, porque... Calma, vamos lá. Como que é esse medo aí em você? Vai. E aí eu ministro e oriento técnicas e práticas que levam a pessoa a esse estado de medo. E aí? O que você sente agora? Você sabendo que você está num ambiente seguro, num ambiente, né, que nada vai acontecer com você. Você está respirando, você vai fazer qualquer coisa, você pode voltar a respirar. Eu uso muito as técnicas de respiração para isso. Porque treinar, por exemplo, uma retenção sem ar é um treinamento, dependendo da maneira como você conduz, que te leva muito próximo ali de uma sensação de medo da morte, do desapego da vida, né? Ficar sem ar. Por quanto tempo você vai ficar sem ar? Por 1 minuto? Ficar sem ar por 1 minuto, tipo, soltar todo o ar. E ficar sem respirar. Isso, só de falar, galera, uau, nossa já dá falta de ar, né? Já dá falta de ar. Tipo, fazer, então, se conecta com isso, percebe, não foge das tuas emoções. Então, isso é uma outra coisa que eu acho fundamental. Hoje, as pessoas acabam associando muito emoção a sintoma, né? A emoção é um sintoma. O medo, ele é uma falta de ar, né? A raiva, ele é uma tensão na cabeça. Não. O que é a raiva? Raiva do quê? De onde vem essa raiva? Olha para ela, sente ela. Como que você pode usar essa raiva ao teu favor, ao invés de sempre tê-la como o teu inimigo? Essa consciência pulsante das emoções, ela é muito poderosa, se a gente souber usar. Mas a gente, em geral, não sabe usar. Porque a gente não aprendeu a usar. Exatamente. Acho que não sabe nem definir, geralmente. Eu tô sentindo uma coisa que eu não sei nem o que é. Tô sentindo como se eu sentisse que eu não sentisse nada, sabe. né? Aquilo igual o Chaves falava. Mas né? isso é uma coisa que eu tava pensando quando ela tava no meio da história dela, que é, as coisas precisam ser definidas. Entendeu? Sim. Então, pelo menos o meu aprendizado é esse. Então, por exemplo, quando você tem uma vida trabalhando de noite num bar, você não tem uma coisa tão definida. É muita liberdade. E liberdade demais também é ruim. Quando você vai pro outro lado, porque assim, você tava em um ambiente que é aquela coisa que é mais chavão que tem. Você é a soma do resultado das 5 pessoas que tá... Mas o ambiente que ela tava, até ela não percebia que estava errado, até ela trocar de ambiente. Trocou no ambiente que foi na O2, aí tem um pouquinho mais de regra, é melhor. É a mesma coisa dela falar, eu não sabia o que é que eu fazia, vendia respiração, até ela perceber, e quando definiu que o que ela vendia era alguma coisa relacionada a estresse, ansiedade, provavelmente foi onde estourou sua carreira. Quando definiu, né, o que você falou. Quando define, né? Sim, sim. Quando nada em aberto funciona. Você tem que definir mesmo. Então, as coisas definidas são a favor de te dar um pouquinho mais de segurança para te dar tranquilidade. Porque o ser humano busca segurança, né? O tempo inteiro. E duas coisas que ajudam, né? Você a formar crenças, a você entender a vida de uma determinada forma, a partir de uma determinada perspectiva, né? A repetição, então, estar naquele ambiente, repetindo aquilo vai virando uma verdade absoluta para você, de que a vida é assim mesmo, de que eu sofro por antecipação, de que eu sou hipocondríaca, que eu também adorava, eu tomava muito remédio para tudo, tinha remédio para dor no corpo, remédio para dor de cabeça, remédio para tudo. Então, a repetição e também um evento emocional muito impactante, né? A morte do meu pai. É um evento emocional impactante que me tirou ali daquele lugar e falou, calma, o que é isso? Onde estou? Quem sou eu? Será que tá certo? Será que não tá certo? Isso. Ele me levou para um outro lugar, um outro ambiente na minha vida que fez eu olhar para aquilo e dizer, cara... Mudou o foco, né? Mudou o foco, exato.
Me trouxe uma outra perspectiva, sabe? Então, isso também foi uma coisa que foi definitiva para eu realmente começar a entender ali se aquilo que eu estava fazendo era o que eu realmente gostaria de fazer. Te fez olhar de fora, né? Exato. Olha que poético. Por isso que a vida da gente não é uma rampa, é uma escada. Você tem patamares, correto? Senão seria só uma rampa. Você tem os pontos ali que são marcantes, né? Exato. E assim, a gente acha, né? Nós fomos criados, pelo menos eu com os meus pais, e acredito que vocês também, mas a gente foi projetado achando que a sociedade é assim. A gente tem que estudar, aí depois de estudar a gente vai trabalhar, aí a gente vai casar e vai ter se reproduzir, e vai se aposentar e vai ser feliz, né? A gente acha que é assim. E a vida não é assim, cara. E aí, cada vez mais a gente tem mudado essa noção de família, noção de carreira, noção de trabalho. As coisas não são retilíneas, né? As coisas têm os seus altos e baixos, a gente dá voltas. Mas o importante é saber onde quer chegar. Ter clareza do que você quer. Então, definir isso. Por isso que é importante você saber de onde você parte, como você se relaciona com ansiedade e estresse hoje, como que você se relaciona com a sua vida hoje. Às vezes as pessoas não sabem nem que muitas vezes é um trabalho, é a maneira como você trabalha, a maneira como você se relaciona com determinada pessoa, que é o teu principal gatilho, né? E existem coisas que hoje você não tem como mudar externamente. E é isso que eu também falo bastante. Se você não tem como mudar externamente, o jogo fica mais difícil. Porque o ambiente molda muito. Ele é definitivo para o teu comportamento e para as tuas reações. Mas se você não tem como mudar o ambiente, mas você tem como mudar a sua mentalidade. Você tem como mudar e moldar a maneira como você reage. E é nesse ponto que eu busco desenvolver, treinar, reprogramar mesmo o teu cérebro para que você perceba as situações de uma forma mais forte, com maior controle, né? Neurocientificamente falando, com maior treino de córtex pré-frontal, enfim, treino de atenção. Isso faz toda a diferença hoje. Que loucura, hein? E vem cá, a gente falou de... não sei se é certo eu definir, eu ouvi uma vez que a depressão ela é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro. E, de repente, o estresse está mais ligado ao excesso de futuro do que necessariamente ao de passado. Você tem alguma coisa na linha da depressão? É bem por aí? É uma definição meio tosca ou faz sentido? Não, faz sentido, mas eu não tenho uma definição, eu não tenho um trabalho muito voltado para a questão da depressão quando ela não está muito associada a comportamentos do estado de estresse, porque a depressão, da ansiedade. O estresse, ele é o evento em si, ele é a resposta adaptativa. E a ansiedade é esse combo de reações, né? Mas o estresse é o acontecimento, o estresse é a pandemia, é aquilo que vai exigir de nós um comportamento adaptativo. Então, ele, visto dessa forma, cientificamente falando, ele é muito bom. Ele é aquilo que vai exigir com que a gente corra atrás, né? Eu tenho uma prova para fazer daqui a 2 meses. Isso é um estresse. Caraca, tenho que me preparar para essa prova, velho. Então, eu tenho que estudar e tudo mais. Então, isso é um estresse. Eu tenho uma pandemia, eu vou precisar mudar a maneira como eu vivo aqui. Isso é um estresse. Um puta do estresse que vem acompanhado de um combo de comportamentos e reações que é a ansiedade. A depressão, ela já é um quadro acentuado por outros contextos que fogem da minha expertise. Porque aí tem contexto... Tem até CID para isso específico. Psicossocial. Tem CID para ansiedade também, mas nos quadros de ansiedade, 90% dos casos dá para você tratar de forma natural. 90%, 99%, eu digo. Dá para você tratar de forma natural, sem precisar de medicação. A depressão, a depender da forma como ela chegou, da maneira como ela se foi diagnosticada. Se é uma depressão que já tem ali um quadro mais acentuado de mudança de neuroquímica, né? Ou se foi uma depressão proveniente de estresse pós-traumático, ainda dá ali para a gente fazer alguma coisa. Mas, a depender da situação, você realmente tem que entrar com uma medicação, você tem que entrar com um acompanhamento mais especializado, mais individualizado, inclusive. Então, é uma expertise mais de um outro amplo, né? Num outro espectro. Sabe como eu lido com a ansiedade? Eu não sei se eu estou certo, tá? Até agora, momento, diga-me se estou fazendo certo. Eu sempre penso o seguinte, tem uma situação que ela vai me gerar ansiedade ou estresse. Eu penso, tá no meu controle, sim ou não?
faço um fluxograma mental, sabe? Sim. E aí tem aqueles caminhos. Tá no meu controle? Sim. Então, beleza. É algo que eu posso fazer algo sobre. Então, assim, é um problema. Esse problema tem solução? Tem. Então, não é um problema. Se ele tem solução, eu vou atrás da solução. Ou se é um problema, ele tem solução? Não. Se não tem solução, não tem o que fazer, o que eu vou fazer? Né? Sim. Então, aí, a partir daí, eu vou amenizando os meus pontos de estresse e vou deixando o famoso deboísmo. Deixa acontecer. O que tiver que ser, será. Eu vou sempre cair nisso. Vou rodar e vou afunilar e cair nisso. Rola? Tá certo? Sim, super. Tem uma filosofia até que tá bem alta, assim, a galera do empreendedorismo gosta bastante, que é o estoicismo, que o estoicismo fala bastante sobre você atuar naquilo que você tem controle para fazer. Inclusive, não só naquilo que você tem controle, mas também de você antecipar o que de pior pode acontecer. Eu até dei uma aula recentemente sobre isso, de você olhar para a situação e pensar, tá, o que de pior pode acontecer? Porque às vezes você é levado para ansiedade, você olha para determinada situação e o medo do futuro e o pensamento muito conectado com questões catastróficas na tua vida pode te levar para um lugar que, cara, não tem a menor chance de você ir morar na ponte, velho. Relaxa, isso não vai acontecer. O pior que pode acontecer é você ter que pedir um empréstimo. O pior que pode acontecer é você ter que voltar para casa dos teus pais. E assim, se isso acontecer, o que você vai fazer? Né? Tipo, essa antecipação pragmática dos fatos. Né? O que eu posso fazer? Tem como eu fazer alguma coisa? Né? Agora a questão é, tem muita gente que não consegue mais chegar nesse ponto racional. Entendeu? Uhum. Ou às vezes também é muito fácil a gente falar no aspecto racional. A gente, agora, quando a emoção bate, né? Quando a emoção bate, aí o negócio... E é por isso que eu falo da necessidade cada vez maior da gente treinar mesmo as técnicas de reprogramação mental, baseadas em técnicas de respiração, baseadas em técnicas de meditação, porque isso faz o teu lado racional estar mais preparado, mais fortalecido, porque pensa... Ele pode dominar o emocional? O racional? Ele pode ter mais domínio, sim, claro, lógico. A gente está o tempo todo só num estado passivo em relação a esses dois lados, né, do cérebro, a esses dois âmbitos, né, essas duas formas da gente existir, da gente reagir, mas a gente está hiperestimulando sempre o lado límbico emocional. Porque todo mundo lida com muita coisa para fazer o dia todo. E é o trânsito, e é o frio, isso é a carga de trabalho, e é o problema ali em casa, no trabalho, nos relacionamentos. Então, o tempo todo você está hiperestimulando o seu sistema límbico, o seu sistema ligado ao seu estado de sobrevivência, ligado ao seu estado de resposta ao estresse, porque o tempo todo você está tendo que se adaptar. Deixar o fulano falar, porque apesar de você querer pra caralho falar, mas não, deixa o fulano falar. Ah, você quer resolver aquilo agora, mas tem que esperar a central de atendimento. Tipo, é o tempo todo. É como se você estivesse indo pra academia todo dia e só treinasse a perna direita. E a perna esquerda tá ali. E você só faz leg press com a perna direita e, tipo, cara, você vai ficar... Esse cara tem um carro automático, certeza. Não serve pra nada a perna esquerda. Tipo, cara, o cara tá ali, velho, fortalecendo pra caramba uma parte e a outra, né, a gente não... Como é que a gente fortalece a atenção? Como é que a gente fortalece o nosso lado racional? Existem várias formas de você fazer isso realmente. Uhum. E hoje, cada vez mais, a ciência mostra que as técnicas de meditação, as técnicas de respiração, de mindfulness, de atenção plena, elas são poderosas nesse sentido. Porque, além de tudo, além desse treino de atenção, de racionalidade, ela te coloca em contato com as tuas emoções. Ela te coloca em contato com a tua autopercepção em relação a que você pensa, como você pensa e o que aquilo te faz sentir em relação a isso. Uhum. Então, a gente não faz isso, né? Ninguém vai pra cama e antes de dormir fala... Não sei, talvez alguém faça, tá? Eu não faço, pelo menos, mas... O que eu pensei hoje? Ah, eu pensei naquilo, como eu me senti, né? Talvez até tenha um exercício de psicologia, talvez, ali, em relação a isso, né? E algumas técnicas dentro da psicologia mandam até você fazer isso. Escrever teus pensamentos, para você observá-los. Mas é muito raro você fazer isso se você não tá ali dentro de uma metodologia. Então, na minha metodologia, você é obrigado a fazer isso quando você para fechar os olhos e perceber o teu corpo.
e perceber os teus pensamentos. Então, é por isso que se torna tão eficaz. Uhum. Eu queria te perguntar, antes a gente já está meio que caminhando para um ponto mais no final da nossa conversa, mas queria que você falasse de burnout, né, que é um termo que, da forma mais didática possível, o que é, e também brincar um pouco isso. É um pouco doença de rico isso? Porque você não vê um pedreiro falando que não foi para obra porque teve uma crise de burnout, né? Cara, assim, o burnout, ele é definitivamente um esgotamento. Um esgotamento que hoje está muito associado com a questão do trabalho. E o pedreiro, provavelmente, ele deve ter tido muitos burnouts ali, mas o pedreiro, ele tá sob um outro estresse de sobrevivência extrema, que é precisar trabalhar para comprar, para pagar a janta, entendeu? Precisar vender o almoço para comprar a janta. Então, eu já me conectei, já me relacionei com um determinado público de, por exemplo, faxineiras, né? Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com uma delas que estava tendo muita crise de ansiedade, e aí ela entrava e saía de um trabalho, entrava e saía, não parava em nenhuma empresa, porque ela estava tendo muitos problemas com ansiedade em relação ao trabalho de faxina, né? Ela tinha muito cansaço, era uma carga de trabalho muito grande, ela tinha muita pressão da empresa, e aquilo estava num nível para ela que não estava dando mais. Mas ela não sabe o que é burnout, ela não tem essa expressão. Essa é a diferença, então. Essa é a grande diferença. Então ela falava assim, eu não tô bem, eu tô me sentindo mal, eu não tô dormindo bem, tá piorando o meu sono. Nada mais é do que burnout. Ela tá sendo exigida de uma forma que ela não tá podendo dar naquele momento, ela tem aquilo para dar, mas aí cada vez mais pedem mais e mais e mais e mais e mais. E aí a diferença é que muita gente entra nesse looping, né? Estrambólico de trabalho, e quando você vê, você adoece psicologicamente ou você adoece fisiologicamente falando. Eu acho que o que muda, na verdade, é o estado de consciência da pessoa. Né? Saber o que tá acontecendo ou não. Às vezes a gripe do pedreiro, na verdade, é um grande do esgotamento que ele não deu conta e arriou ali, sabe? E é bem a hora que o físico sente o emocional na forma mais intensa, é isso? Exato, exatamente. É quando o corpo te para. E todo mundo já deve ter vivido uma situação como essa nos dias de hoje, assim. Tem uma hora, cara, que o teu corpo, ele fala assim, não vai rolar, cara. Não vai rolar. E se você tenta um pouquinho ali, aí dá muito ruim. E aí é quando, além do corpo, o psicológico dá pane também. Né? Se você força o corpo, você ficou doente, você vai lá. Aí a mente não aguenta também. E aí um apita ou o outro. Então, você acabar levando o teu corpo a um limite, um limiar, assim, extremo, e isso vai derrubar também a sua saúde mental. As duas coisas estão muito relacionadas, né? Total. Tem acontecido muito, eu tenho ouvido falar muito de burnout, de pessoas. Até então não era uma coisa tão falada, né? Acho que, óbvio, a pandemia deu esse gatilho a mais e impulsionou. Faz tempo. Cara, burnout, no meu dia a dia, assim, com esse termo, talvez... eu acho que tem muito mais a ver com a questão, aquilo que tu falaste, né, há pouco, a definição, né? É a definição das coisas. Mas é muito de você entender das pessoas entenderem agora, terem essa maior consciência. Eu acho isso muito positivo, tá? De você ter a consciência de que talvez você não esteja mentalmente mais preparado para viver determinada situação naquele determinado momento. E a gente considerar isso um problema é muito importante, porque a nossa saúde mental, ela tem que ser olhada dessa maneira, com essa importância. Porque senão a gente acaba, daqui a pouco tá todo mundo se comendo aí, se agredindo e tendo uma vida social péssima, porque não consegue perceber que muitas das coisas que a gente faz, da maneira como a gente faz, impactam negativamente de uma forma muito profunda a nossa saúde mental. Então, olhar para isso e definir, né, tem sido muito importante nesse aspecto. Loucura, hein? Escolher, né? No fim, tudo são escolhas, né? Tudo, total. Como tem sido, pra gente realmente finalizar, o que você faz é relativamente novo, é pós-pandemia, então é novo tanto para você quanto para as pessoas que interagem no seu dia a dia. Como tem sido esse seu trabalho, o resultado das ações que você propõe nos últimos 2, 3 anos e o que você imagina para frente? Tem sido muito bom, porque eu tenho sentido que as pessoas hoje conseguem se entender, elas conseguem perceber que elas não precisam ir para questões externas para lidar com aquilo que está interno, né? Então, elas mesmas têm conseguido eliminar a crise de ansiedade, perceber melhor como elas têm força
e conseguem despertar essa automotivação, essa resiliência para fazer o que elas querem, para serem pessoas mais saudáveis. Elas levam isso para o âmbito familiar e inspiram outras pessoas também. Então, eu me vejo futuramente criando um grande movimento de pessoas, de repente, num evento presencial ou online também, 40, 100, 300 pessoas fazendo uma prática de respiração ali, falando de uma forma mais ampla sobre questões que hoje ainda são tabu, como a própria depressão, a ansiedade, o estresse, e entendendo isso de uma forma muito mais importante e necessária de ser falada, de ser expressada. Então, eu vejo isso como um negócio mesmo que vai ser a Smart Fit do futuro, assim, sabe? Vamos para a hora do almoço, eu vou ali fazer uma prática que me leve a um estado de maior atenção e presença. Eu acho que a grande diferença disso, a grande descoberta para mim eu tenho como lidar com isso no meu corpo. Tá aqui a inteligência, não tá fora. Então, a gente se apropriar dessa máquina que é muito eficiente e moldá-la a essa realidade caótica para estabelecer um estado de calma é muito importante, é muito poderoso. A gente pode fazer isso. Basta a gente aprender. Então, eu vejo as pessoas cada vez mais associadas com isso, naturalizando isso, sem achar que isso é coisa de gente que abraça árvore, sabe? Sem achar que isso é coisa de gente zen. Não, cara, não tem nada a ver. Eu sou a pessoa menos zen que eu mesma conheço, assim. E é muito engraçado porque as pessoas falam que eu pratico yoga e tal. Nossa, porque você é muito zen, né? Não, galera, eu não sou calma. Eu aprendi a manter a calma. Você sente uma pressão por você lidar com isso? Falar, Eu sinto, não é bem uma pressão, mas eu sinto um preconceitozinho, sabe? É. Tipo, Adelaide é super tranquila, super de boa. Tipo, não é tanto, mas eu Não sei usar. necessariamente, né? É isso aí. Às vezes parece que o pessoal quer colocar num rótulo, né? Não quer dizer que você vende isso, que você tem que ser assim, né? Sim. Todo mundo que faz as coisas também tem suas falhas, geralmente no mesma coisa que tá ensinando, também a gente escorrega, né? Não. É bem normal. Pra caramba, assim. Recentemente eu tava falando, por exemplo, de um hábito que é recente pra mim, que eu larguei, que é, tipo, de roer os meus dedos e, tipo, eu destruía meu polegar, tanto que eu tenho calo aqui, se você for olhar, assim. E é uma coisa que eu parei recentemente, assim. Eu não tinha essa habilidade, saca? E isso é fruto total de ansiedade, cara. Total. De você estar aqui fazendo alguma coisa, tô aqui conversando com vocês e quando eu nem percebi, meu dedo já tá escorrendo sangue aqui, sabe? Tipo... Caramba. Era nesse ponto? Era nesse ponto. Ixi. Era nesse ponto. E tipo, cara, como é que eu fiz isso e não me toquei? Que eu estou aqui me machucando, sabe? Nesse nível. Então, eu sou uma pessoa que naturalmente já meio ligada nos 420, assim, querer fazer tudo. Então, foi uma busca pessoal que se ampliou, e quando eu percebi que isso mudou a minha vida, mudou a maneira como eu me relaciono com as coisas, e melhorou tudo pra mim, falei, cara, as pessoas merecem conhecer isso. E é mesmo uma missão, sabe? De fazer as pessoas perceberem que as coisas podem ser melhores, elas podem sair desse lugar de reclamação crônica e dores, e um eterno toma remédio, vai no médico, e nada contra isso, mas dá pra melhorar, gente. Total. Dá pra melhorar, não precisa viver assim, senão vai ser mais difícil, sabe? Minha mãe, ela se mudou pra uma chácara, né? E agora ela era do remédio. Agora é tudo natural. E resolve tudo natural, tão quanto, muito melhor do que com remédio. É um ditado que é velho, mas que funciona. Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? E, no fim das contas, a gente vive... É um ditado milenar, mas que é pura verdade, né? Assim, até o resultado, assim, sabe? É muito mais... Às vezes até muito mais imediato do que o próprio remédio, né? O remédio você tá lá maquiando. Então tem todo esse contexto aí que não só tem vantagem, para falar a verdade, né? As pessoas precisam se informar, né? Não tenho dúvida. Isso Acho aí. que é isso. Bom, para quem tá ouvindo a gente e vai consultar nos canais de áudio, era legal você deixar suas redes sociais, apesar dela estar na descrição do vídeo, mas para quem tá só nas plataformas de áudio, como que te encontra, como que acessa seu conteúdo, deixa esse recado pra gente, por favor. Você me encontra como leão.ad, com E no final, ADE, no Instagram, no YouTube, AD Leão.
também tem conteúdo por lá. E aí as pessoas podem me acompanhar por lá. Quando eu for fazer os workshops gratuitos, que eu sempre faço também, eu aviso por lá. E sempre estou postando material também, que já ajuda bastante a galera que está acompanhando. E você tá feliz aqui em São Paulo? Se sente completa aqui? Cara, eu me sinto, sempre gostei muito. Esse ano estou completando 10 anos, né? Uhum. Sou meio paulistana já, meio paraense, meu sotaque é meio uma misturada, assim. Mas eu te confesso que ano passado, um bicho assim me picou, falando assim, vá para a natureza. E eu tô assim com um desejo de dar uma fugida daqui, assim, em breve. Mas do estado? Sim, do É? estado. Do estado. Eu não sei exatamente para onde, mas eu tô um pouco cansada desse ritmo, sabe? Uhum. E assim, eu não sei exatamente para te falar assim, do estado, mas eu quero ir para um lugar mais sossegado. Mais sossegado. Tô a fim de viver um rolê mais sossegado, sabe? E você agora atuando com o que você tem atuado hoje em dia, você se sente completa? Sim, cara. Sim, felizona, felizona. Como eu não me sentia no teatro, isso é louco, né? É que é pros outros, né? É aquele papo que a gente fala. É. Nunca é pra gente, a gente faz pros outros, aí se completa. É muito... Pô, tá aí, eu não tinha pensado nisso, cara. Né? Eu não tinha parado pra pensar Mas nisso. isso é uma constante, eu não tô inventando a roda, tá? Já falam isso bastante, assim, que as coisas dão certo pra gente quando a gente faz pros outros, e não pra gente. Aí vem pra gente, entendeu? Porque Que legal. você tá sanando a dor dos outros. Sim. Então isso te completa. Não é se atender os outros. E é muito bizarro porque eu demorei pra virar essa chave, cara. Assim, foi difícil pra mim largar o teatro. Foi doído, foi dolorido. Imagina, eu passei minha infância, né? Tipo, foram 15 anos acreditando que eu ia fazer a novela da Globo, cara. E aí, me desfazer dessa crença foi dolorido, assim. Foi difícil pra mim. E aí, aos poucos, eu fui. E aí, hoje, eu... Tipo, se uma pessoa me convidasse, vamos fazer uma peça, você vai ganhar tantos R$1.000. Cara, assim, puta, que horas, saca? Não sei se eu vou ter tempo pra fazer isso hoje. E tem que fazer muito sentido pra mim, sabe? Porque eu tenho outras coisas e outras pessoas com as quais eu preciso lidar hoje. E tô muito feliz mesmo. Que bacana. A gente também tem, né? Isso aqui é um pouco disso. De fazer pros outros, não só pra gente. E a gente tá contente, né? Então, você tá? Pô, pra caramba. Você pra caramba. Tá zoando. É bom. Não, tem sido muito bom. Então, bom, Isso aí. se você quiser reduzir estresse aí, você pensando nas suas mudanças, leão.ad é um perfil bom pra você seguir, certo? Muito conteúdo bacana lá, muitos vídeos. Diário? Diário. Uhum. Legal. Acompanhe a AD nas redes sociais. Câmera do meio pra gente dar aquele tchau, Fabião. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esqueçam, porventura, se você chegou até aqui, não deu aquele like, não se inscreveu no nosso canal, não ativou as notificações para saber cada hora que a gente vai ter um conteúdo bacana disponível aqui no YouTube ou nas plataformas de áudio, ou faça, por favor, que é muito importante para nós, certo? Sigam a AD também nas redes sociais e até o próximo Papo de Escada. Valeu! Valeu, obrigada. Foi. Foi bom, hein, gente? A minha orelha hoje Obrigado, queimou. Aqui, esse negócio esquentou, cara. Não sei se é por causa do frio. Ah, mas é bom, é pra isso. É pra falar. É pra falar, o episódio é seu. Que demais, adorei. Foi muito bom.